Bem, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você todas as noites debate os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Todas as noites recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber aqui o arquiteto e urbanista Cláudio Rodrigues, a quem eu dou primeiro boa noite. Boa noite, Claudinho, obrigado pela presença. Boa noite, Valdir. Boa noite, os telespectadores, né? E estamos aqui para conversar um pouco sobre Vicente Carvalho, sobre Guarujá, a cidade que nós nascemos, que nós trabalhamos, que nós amamos. E humildemente vamos colocar nossa opinião a respeito do urbanismo de nossa cidade. Tá certo. O Cláudio Rodrigues, para muitas pessoas, ele chega até a dispensar apresentações. Ele já foi coordenador regional de Vicente Carvalho, ele foi titular da Coordenadoria Regional de Vicente Carvalho, numa época em que a Coordenadoria Regional de Vicente Carvalho tinha estrutura e até um certo status de uma subprefeitura, não é isso, Claudinho? Perfeitamente, né? Foi na administração do ex-prefeito Rui Gonzalez. Nós ocupamos por 2 vezes a coordenadoria e na época a coordenadoria tinha uma estrutura de subprefeitura. Tá? O morador comparecia e realmente tinha alguém para ouvir, alguém para participar e trocar ideias e, na medida do possível, resolver os problemas. Tá certo. E também isso no governo Rui Gonzalez. E depois também, agora nesse governo da atual prefeita, no primeiro mandato da atual prefeita, você também ocupou a titularidade de algumas secretarias, né? Perfeitamente, né? No primeiro mandato da atual prefeita, nós trabalhamos na primeira campanha e ocupamos cerca de 3 secretarias ligadas a obras. Sim. Ficamos do período de janeiro a maio de 2009. Em maio, nós entregamos o cargo por discordar de uma série de coisas que nós podemos até ter oportunidade de explanar de forma melhor. Você teve uma discordância nos rumos, chegou, muitas vezes se comparava até com um dos supersecretários, né? Paralelo aos cargos que o então secretário Ricardo Joaquim ocupava 3 secretarias, o Claudinho também ocupava 3 secretarias, quer dizer, mas você teve ali um rompimento político que foi definitivo com a atual administração. Não, perfeitamente, né? O Joaquim tinha 3 secretarias, nós também tínhamos 3 secretarias, né? Começo de administração, e naquele momento a gente já conseguia enxergar que a administração ia ter problemas, principalmente na área de obras. E por discordar da maneira como estava sendo colocada, e discordamos até hoje, né? Nós resolvemos nos afastar. Tá certo. Bom, mas não é esse o propósito da nossa entrevista. O município de Guarujá tem um plano diretor já há bastante tempo. O plano diretor, o Claudinho vai poder explicar para nós, como arquiteto e urbanista, vai poder explicar com melhores palavras do que a minha, sou um leigo, o que significa o plano diretor. E a atual administração tem intenções de encaminhar à Câmara, logicamente que é um projeto que precisa ser encaminhado à Câmara e aprovado pelos vereadores, um projeto que faz uma revisão desse plano diretor. Claudinho, eu queria que você, como eu disse, melhor vai saber explicar para o telespectador de uma forma bastante didática o que vem a ser um plano diretor. Olha, podemos dissertar, falar horas sobre o plano diretor. Seria os instrumentos capazes de proporcionar o desenvolvimento das políticas urbanas do município, quer dizer, o crescimento urbano da cidade, as relações da população com o desenvolvimento da cidade, com as relações econômicas, a ocupação de áreas, as edificações, as construções, as atividades produtivas que geram emprego e os efeitos que isso causa no dia a dia da população, tá? Como problema de adensamentos, problemas estruturais, de infraestrutura. Esse plano diretor que nós temos hoje, ele foi aprovado em 2007 na administração do ex-prefeito Farid e pela orientação do Ministério das Cidades, a cada 5 anos tem que ter uma revisão. Entendi. Essa revisão deveria ter ocorrido o ano passado, mas como foi um ano eleitoral, né, então está sendo discutido agora. Então o que está sendo discutido agora é a revisão do plano diretor que já existe desde 2007. E de 2007 para cá nós temos que concordar que a cidade desenvolveu, as atividades portuárias e retroportuárias, elas estão causando um sério impacto na cidade, então esse é o momento realmente da população discutir a questão do plano diretor. De que maneira que esses instrumentos são capazes de definir as diretrizes para o crescimento e para as relações do cotidiano de cada morador. Certo. O objetivo desta revisão a cada 5 anos é justamente esse, para que a população e as autoridades acompanhem a evolução das cidades, as mudanças, logicamente as mudanças naturais que qualquer cidade sofre com o passar de 5 anos, né? Exatamente. A cidade é um organismo vivo, claro. Todo dia cresce,
as ruas aumentam, a população cresce, as relações comerciais se desenvolvem, as habitações são construídas, os problemas, a tendência com o crescimento habitacional e populacional é aumentar, então ele tem que sofrer essas revisões. Então a esperança de nós não sermos pegados assim, de sermos encurralados em relação ao crescimento do porto, né? A gente viu agora a questão dos caminhões, né? É realmente a gente discutir isso aqui. Por isso a importância, o momento é um momento vital, tá? Para que a gente possa ter um cotidiano cada vez melhor aqui na nossa cidade. E para explicar para o telespectador, assim, para o cidadão comum, assim, como que esse plano diretor interfere diretamente no seu dia a dia? O bairro dele acaba sofrendo uma transformação da noite para o dia, porque a lei vai passar a permitir determinada coisa que antes não permitia, é isso? Exatamente, A altura dos prédios? A altura dos prédios, o sistema viário, certo, né, para onde a cidade está crescendo, está desenvolvendo. E a própria construção dele, de repente, sofre uma transformação na medida que uma coisa que é permitida hoje é proibida amanhã. Exatamente, tá. E a hora que você constrói um edifício, constrói um prédio, constrói um mercado, você causa transtornos e impactos na população e no dia a dia do bairro. Claro. Tá? A questão de infraestrutura também, agora é um problema complexo. Tudo isso tem que estar amarrado nos orçamentos, quer dizer, os investimentos que a cidade tem, nos projetos que o governo federal e o governo estadual tem para a nossa cidade, para a nossa região. Certo. Então é um momento ímpar para a população participar. E depois vai ficar difícil. Por exemplo, hoje a população de Vicente Carvalho principalmente sofre na pele os efeitos dessa transformação, que parece que foi da noite para o dia, mas não foi, né? Da atividade portuária, né? Sofre na pele mesmo, né? Sofre com caminhão na porta da sua casa, sofre com trânsito caótico, tudo isso. Mas essa discussão houve essa discussão lá atrás e muita gente não se apercebeu disso e às vezes só fica as autoridades debatendo o plano diretor e a população não se envolve, né, Cláudio? Infelizmente. Houve essa discussão, temos um plano diretor, o crescimento do porto já era uma coisa prevista, né? Não começou ontem, não começou há 4 anos atrás. Claro. O que a gente lamenta é que algumas intervenções que o poder público vem fazendo, em vez de ajudar, na verdade, compromete ainda mais a vida e a melhoria da qualidade de vida da cidade. Sim. Esses problemas na área de infraestrutura principalmente, nas intervenções urbanas que o município vem sofrendo nos últimos 4 anos, na verdade, não colaboraram em nada, muito pelo contrário. Vem prejudicar e comprometer o crescimento e o bom convívio a partir de agora. Correto. Bom, aí o projeto de revisão ainda vai ser encaminhado à Câmara, deve estar sendo encaminhado pelos próximos dias, conforme a própria entrevista do vice-prefeito Duíno Verri Fernandes, que também é secretário de governo. Final de semana passado, a cidade teve uma conferência das cidades, que é uma exigência, né? Uma exigência para a elaboração do plano diretor, não é isso? Perfeitamente. Tem a conferência das cidades que ocorreu no último final de semana, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Guarujá, a qual eu participo, né? Sou um dos fundadores. Nós montamos um grupo de trabalho, né? Esteve presente? Nós participamos dessas reuniões internas na associação. A associação elaborou um relatório, deve ter encaminhado para a prefeitura, e eu solicitei que eu queria elaborar um relatório meu à parte, particular, correto, independente do relatório da associação. Nós chegamos a participar de 3 ou 4 reuniões. Nós só discordamos de algumas coisas que estariam contidas nesse relatório. Então nós preferimos fazer o nosso relatório próprio. Como arquiteto urbanista e como integrante da associação, você então já teve um certo acesso a pelo menos parte dessa proposta que será apresentada à Câmara? Nós tivemos acesso, discutimos todo o projeto. Eu, além de reunir nas reuniões da associação, eu li, estudei com alguns outros colegas e fizemos um relatório. Quer dizer, são comentários e opinião própria minha, né, como arquiteto, como urbanista e principalmente, o Valdir, como morador. Certo. Eu nasci nessa cidade. Já falei, eu nasci das mãos da dona Ana Parteira, foi a primeira parteira de Vicente Carvalho, né? Só para ter uma ideia, a dona Ana fez mais de 3.300 quartos. Certo. Né? Então nós moro aqui há 57 anos, então antes de ser arquiteto e urbanista, nós somos nascidos e moradores aqui. Então nosso compromisso primeiro é como cidadão, e depois como arquiteto, como urbanista, como político, como participante no todo. E aí foi aí que você viu o nascimento do ovo. Não, o nascimento do ovo, na verdade, quando eu... Que é este Kinder Ovo que você trouxe aqui inclusive para ilustrar a entrevista. Olha, o plano diretor é uma coisa muito complexa, quer dizer, nós que somos profissionais, né? Eu atuo desde 1979, então você já vê que são 34 anos, né? E para nós é muitas novidades, tem coisas complexas. E o plano diretor não só o texto, é o texto, são as plantas, as tabelas, os relatórios,
Tudo isso, né? E isso em consonância com a realidade, com o dia a dia da cidade. E nem sempre escritos de maneira clara, né, Cláudio? É difícil porque são coisas bem técnicas, né? Claro. Então, para um leigo é difícil. Para nós somos profissionais, a gente já encontra, às vezes, dificuldade em você ver um texto e identificar o que será que quem escreveu isso quis dizer. Que dirá para um leigo, para um morador, para uma associação de bairro, né? E cada vez que eu abri o plano para o projeto que o Executivo está encaminhando para a Câmara, eu vi uma coisa diferente. Falei, bom, isso aqui é uma surpresa, como é que colocaram isso? Outra surpresa. Então veio na ideia que, na verdade, meus netos, de vez em quando, ele pede, compra um Kinder Ovo. Por quê? Por causa da surpresinha que tem dentro. Então tem muitas surpresas e a cada dia que a gente lê, Valdir, a gente encontra mais uma surpresa. Quando são surpresas positivas, ótimo, que o legislador e tal, mas na maioria das vezes, infelizmente, são coisas que eu acho que em nada vão contribuir para melhorar a qualidade de vida de nós moradores. Que tipo de surpresa que você encontra no projeto, como urbanista? Olha, por exemplo, em relação à questão do gabarito dos prédios, né? Então nós temos a questão da Vila Maia, que é um bairro tradicionalmente residencial, que vão ter prédios de 20 andares, né? O texto do plano diretor, ele diz que quer evitar o emparedamento do Morro do Botelho, que é na região central de Guarujá, questão da Barra Funda. No entanto, está sendo ampliada a zona de alta densidade. Quer dizer, se você está jogando os prédios mais para próximo do morro, como é que você diz que está evitando o emparedamento? Muito pelo contrário. A estrada Santa Cruz dos Navegantes, né, que liga até a Santa Cruz, o lado direito, aquela baixada onde ficam os búfalos, ali é para prédio de 10 andares, 30 metros de altura. O projeto novo está criando criando essas zonas, são zonas de média densidade. A questão do Jardim Umuarama, depois do Perequê, também 10 andares. Certo. A parte de trás do Perequê, na região das barracas, que é o fundo do Acapulco, também 10 andares. O Jardim Enseada, né, que fica antes do Pernambuco, do lado esquerdo, que é residencial, as ruas são de terra, não são pavimentadas, também 10 andares. Então, realmente, o que a gente percebe é que foram utilizados leis de zoneamento, quer dizer, mudar o gabarito e embutido isso numa revisão de plano diretor. A revisão do plano diretor é para você estabelecer as diretrizes da cidade, as diretrizes de crescimento. E não para você fazer alteração de lei de zoneamento. Você pode até fazer, mas nesse caso a dose foi uma dose cavalar. Ô Cláudio, como urbanista, quando você fala dos impactos que um prédio de 10, a autorização para a construção de prédio de 10 andares, por exemplo, nos bairros, como você citou, Vila Maia, Perequê, Estado de Santa Cruz Navegantes, não é só porque o sujeito vai passar a ter um prédio alto na frente da casa dele, é o impacto que isso vai gerar em termos de saneamento, saúde pública, educação e trânsito viário também, né? Perfeitamente. É preciso que haja esse casamento. Esse casamento. Senão, não adianta nada. Na região do Perequê, se você vai construir 3 mil apartamentos lá, são 12 mil pessoas. Tem cidades em São Paulo que não tem 12 mil, em São Paulo e Minas que não tem 12 mil pessoas. Então é como se você fosse construir uma cidade lá no Perequê. São 2 áreas grandes, cada uma vai ter em média 3 mil. Então 3 são 6 mil unidades, 24 mil pessoas. Então vai se criar uma nova cidade no Perequê. Certo. Água, esgoto, energia, transporte coletivo, segurança, educação, saúde, nada disso está previsto. São investimentos que vão ter que ser feitos pelo Poder Público Municipal, e nada disso está no orçamento dos próximos anos. Né? A região central, né, que a gente estava comentando antes de começar o programa, a região de Pitangueira está saturada. Certo. Final de semana, temporada, é carro, não tem mais onde estacionar, as pessoas estacionam em jardim, estacionam em calçada, aí fila na padaria, falta água, está saturado. E está se aumentando a área, está se estendendo a área de alta densidade na região central, como na Vila Maia também. Então eu acho que houve assim uma pressa, um assodamento em se alterar a lei de zoneamento, certo? E não se levou em consideração que o plano diretor tem que ser feito, é um mecanismo técnico, mas o maior interessado no plano diretor é o cidadão. Somos nós que moramos na cidade, que pagamos impostos e que votamos. O Guarujá já sente os efeitos drásticos, né, da falta de planejamento do passado. Por exemplo, na Praia de Pitangueiras, que você citou, vou ficar nesse exemplo, 3 horas da tarde não tem mais sol na Praia de Pitangueiras. Isso foi falta de discussão lá atrás também, né? Apesar que durante muitos anos, vamos ser justos, na administração do ex-prefeito Jaime Dade tinha uma assessoria de planejamento, entendeu? Tiveram intervenções viárias, como foi o calçadão, se estudava as áreas com potencial turístico, tinha esse estudo.
Depois houve todo um processo. Tá? E também não era uma época de muita discussão com a sociedade, né? Não, não era uma época de abertura. Hoje não. Hoje esse plano, um dos grandes problemas que nós colocamos no plano é a metodologia de criação do plano, né? Nós que somos os fundadores do Instituto de Arquitetos do Brasil, aqui de Guarujá, o IAB, é um grupo que congregava cerca de 20 profissionais. Um dos instrumentos, quando você vai mexer com um plano diretor, é o que a gente chama de premissas básicas. Quais são as premissas para se fazer um plano diretor? É o quê? É o inventário, o levantamento dos dados da cidade, população, ocupação, trânsito, cais, porto, volume de veículos que vem, demanda de água, de energia. Depois, uma análise disso. Nós vamos analisar, ver de que maneira esse crescimento e isso interfere no dia a dia da população. E depois, há propostas. Então, é um inventário, é análise dos dados e vão surgir as propostas. Essas são as premissas para quê? Para que nós tenhamos soluções técnicas, né, que atendam os anseios e melhore a qualidade de vida da população. Então, nós apontamos como um dos problemas dessa revisão do plano diretor é que não teve essa metodologia. A metodologia que eu aprendi na faculdade. Certo. Tá? É histórico? É histórico, é assim que se faz, é assim que tem que ser feito. Você vai no médico, o médico ele vai te questionar, vai te fazer inventário, o que você come, o que você não come, se a família tem origem com algum tipo de doença. Aí depois ele vai te pedir os exames. Aí vai te fazer uma análise, para depois ele te dar o diagnóstico, para depois ele te dar a receita. Nós aqui estamos com receitas e nós não sabemos a base de que maneira isso foi analisado e o que entrou nesse arcabouço todo. Agora, além esse final de semana passado, houve a realização da Conferência da Cidade, a Associação dos Engenheiros Arquitetos participou, a população poderia participar também, em que pese, muitas vezes, o cidadão comum não tem ali o embasamento técnico necessário para fazer uma intervenção, pedir a palavra e dar um palpite ou dar uma opinião, né? O engenheiro e o arquiteto está mais preparado para isso, né? Além desse encontro que teve, quais são qual é o roteiro desse processo? A população vai ter a oportunidade de ouvir e de votar não digo, né, que isso será votado na Câmara, mas de dar uma opinião, assim, ter um pouco mais de transparência sobre essas mudanças que serão feitas? Não, perfeitamente, né? O projeto vai ser encaminhado para a Câmara Municipal deve fazer as audiências públicas, o Executivo também deve fazer audiências públicas, convidando a população, a sociedade. O que eu acredito é que é muito difícil para um cidadão comum, um cidadão representante de sociedade, ele conseguir entender esse calhamaço de informações, plantas, tabelas, e propor algum tipo de solução. Porque nós, arquitetos, nós ficamos um grupo de 10 arquitetos, nós reunimos... Já é difícil? É difícil você chegar num consenso, né? Que na verdade a participação da associação e dos profissionais da cidade, ela deveria ter ocorrido na fase de elaboração da revisão do plano. Não depois do pacote pronto querer saber a nossa opinião. Entendeu? Por isso eu questionei o relatório que a associação fez, que se você coloca 10 itens, que você faz comentários sobre os 10 itens, aqueles itens que você não comentou é como se você estivesse aceitando os itens, todos eles. Né? Então, além da metodologia não ter sido aplicada, a metodologia que nós julgamos que seja correta, que são das premissas básicas, qualquer proposta, qualquer emenda, qualquer sugestão também teria que ter toda essa fase de análise que não ocorreu. Né? Então, às vezes, a emenda pode sair pior que o soneto, como se diz. Entendi. Bom, nós vamos continuar falando desse assunto que é super importante para o futuro de Guarujá, né? Para os próximos 5 anos do futuro de Guarujá, como a gente está colocando aqui desde o início do programa, é um projeto importante, será encaminhado ainda à Câmara, mas que a população vai ter aí algumas oportunidades de conhecer melhor e inclusive de se defender aí, né, de algumas surpresas, como o próprio arquiteto Cláudio Rodrigues está colocando aqui. O programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalo, voltamos já falando desse assunto que é super importante para você e para nós. O maior e melhor roteiro de compras de Guarujá está aqui, na Guaru TV. Compra e Companhia. Todos os dias às 5, às 10h20, 14h20, 17h20 e 8h20 da noite.
Está construindo ou reformando? Atenção, meu amigo, minha amiga! Do alicerce ao acabamento, o lugar certo para você é Morada do Sol Materiais para Construção. Preços especiais do alicerce ao acabamento com facilidade no pagamento e ofertas imperdíveis. Confira! Bomba d'água Amanco, R$ 152,90. Torneira bica móvel para a cozinha, C53, R$ 41,50. Ducha 220 ou 110, belo banho com braço diversas cores, por R$ 39,00. Ventilador de teto com 3 pás, diversas cores, a partir de R$ 120,00. E lajota 9x19 por 19 milheiro, R$ 589,00. E aí, gostou das ofertas? Então venha correndo para Morada do Sol Materiais para Construção. Fácil localização para você. Fica aqui na Via Santos Dumont, número 3301, no Jardim Boa Esperança, Guarujá. Morada do Sol Materiais para Construção, que tem também entrega rápida para você, sem dor de cabeça. É Morada do Sol Materiais para Construção, o lugar certo do alicerce ao acabamento. Morada do Sol Materiais para Construção. Ateliê de Noiva César Prado está de casa nova, agora de frente ao mar. Em parceria com o amigo Salvador Matos, oferece uma casa ampla com vista privilegiada no melhor ângulo da Praia da Enseada. Estacionamento próprio, segurança, cozinha industrial, diversos ambientes, incluindo área para crianças com monitores, tudo para adequar qualquer tipo de evento. Além de equipe gabaritada, atendimento personalizado e buffet de primeira linha, o lugar é o cenário dos sonhos. Sonhe à vontade e realize com o Ateliê de Noiva César Prado e Salvador Matos. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o arquiteto e urbanista Cláudio Rodrigues, ele que, para muitas pessoas, como eu disse no início, dispensa até apresentações. Ele foi, o arquiteto Cláudio Rodrigues já foi coordenador, titular da Coordenadoria Regional de Vicente Carvalho, na época em que a coordenadoria tinha status e estrutura de uma subprefeitura. Muita gente antiga de Vicente Carvalho vai se lembrar disso, as pessoas mais jovens talvez não se lembrem. A coordenadoria que ficava ali na rua Cunhambebe, número 500, onde hoje funciona ali o Banco do Povo e o Posto de Assistência ao Trabalhador. O Cláudio Rodrigues também foi secretário de órgãos de primeiro escalão ligados especialmente ao setor de obras públicas nos primeiros meses do governo da atual prefeita Maria Antonieta, lá no ano de 2009, quando então, logo no início do governo, como ele mesmo explicou, houve um rompimento político por discordância por alguns rumos que a administração tomava. No primeiro bloco nós conversamos bastante sobre um tema que interessa muito ao telespectador, em que pese ele pareça muito técnico. O plano diretor de uma cidade é uma espécie de cartilha que determina o que pode ser feito em determinado bairro, qual é a altura do prédio que pode ser edificado em determinado bairro e, logicamente, isso traz efeitos não somente visuais, como também de infraestrutura. O bairro acaba sofrendo impacto para o qual muitas vezes ele não estava preparado, porque lá atrás foi modificada uma lei. Esse plano diretor aprovado em 2007, ele precisa ser revisto esse ano. Uma lei determina uma revisão a cada 5 anos. Deveria acontecer no ano passado, como o arquiteto Cláudio Rodrigues explicou, mas por ser um ano eleitoral, acabou ficando para esse ano. Há um projeto básico já elaborado pela atual administração, a ser encaminhado para a Câmara Municipal, prevendo alterações nesse plano diretor. O arquiteto Cláudio Rodrigues tem uma postura, um urbanista que atua desde 1979 na cidade, morador na cidade, nasceu pelas mãos da Ana Parteira, que fez muitos parques, mais de 3 mil parques aqui no Guarujá. Ele classifica as atuais modificações propostas no plano diretor como um Kinder Ovo, aquele Kinder Ovo que a gente conhece na compra no barzinho para as crianças e que vem com uma surpresinha dentro. Explicou aqui no primeiro bloco também todas essas alterações que serão feitas. Vila Maia, por exemplo, terá alteração para uma zona que poderá ter de até 20 andares.
Essas alterações prevêem construção de prédios altos, de até 10 andares, na estrada ali do Perequê e também na estrada de Santa Cruz de Navegantes. E fiz um resumo básico aí do nosso primeiro bloco e vamos continuar falando dessas alterações. Como a gente estava falando no finalzinho, a população vai ter algumas oportunidades na Câmara, é bom ficar ligado, ficar esperto que vão haver audiências públicas onde a população vai poder opinar, né? Perfeitamente. A população vai ser convidada, vai ter audiências públicas, eu acredito que feitas pelo Executivo, né? Já. E pela Câmara Municipal também, colher subsídio. O que é difícil, às vezes, é para um leigo, né? Para um morador, para alguém de sociedade, entender a complexidade que é um plano diretor. Já. Nós que somos técnicos, cada dia a gente encontra uma surpresinha diferente. Claro. Cada vez que a gente vai folheando, a gente fala, pô, mas tem isso, tem aquilo, pô, não tinha percebido isso aqui, porque realmente são caixinhas de surpresas. Por exemplo, aqui na Avenida São Simão, a população de Guarujá e Vicente Carvalho faz um tempo que está vivendo esse impacto das obras ali de um viaduto, que muita gente achou que ia resolver o problema da questão portuária, né, Cláudio? Qual é a tua visão ali? Olha, nós já havíamos falado, o ano passado, em matéria em alguns jornais, que na verdade não ia resolver nada. O projeto da perimetral, do viaduto, elaborado em 2007, foi pelo projeto CODESP, que tinha anuência de todas as empresas ligadas ao porto, ele contemplava cerca de 3 viadutos e mais uma alça, 4 viadutos. Né? Esse projeto foi alterado e hoje o que nós temos é um simples viaduto que passa somente sobre a linha férrea. Quer dizer, o cruzamento vai continuar, o problema vai continuar e eu acredito que nos próximos 5 anos nós vamos ter solução para isso aí. Então eu acredito que foi um dos maiores equívocos, nós estamos colocando no documento, um dos maiores equívocos da atual administração foi mudar o projeto da perimetral, que nós saímos de 3 para um viaduto só e a gente vê que continua o mesmo jeito e não vai ter alteração. O cruzamento da Rua do Adubo com a Santos Dumont, ele vai continuar. Até que seja feita uma nova obra, um novo viaduto em outro local, como a atual administração apregoa, que será até próxima da Alquímica, ali por ali. Exatamente. O outro ponto que nós vimos com relação ao sistema viário é a transformação da Rua Guilherme Guille, que é a rua, nós temos uma praça 14 bis, nós temos a Rua Mato Grosso de um lado e Guilherme Guille do outro. Correto. A transformação da Guilherme Guille numa via de transporte de carga. Então você imagine o que vai se transformar o centro de Vicente Carvalho, a praça 14 bis, você tendo caminhões com carga pesada saindo do porto aqui, Entendi. Cruzando a 14 bis pela Guilherme Guille e indo até o futuro aeroporto, depois ligando com a Piaçaguera. E com o túnel? E mais a interferência do túnel. Tá? Então, a previsão do túnel é sair dali? Exatamente, desembocar na Guilherme Guille. O que nós colocamos é que todos esses investimentos do governo federal que estão vindo para cá, do governo estadual, eles são bem-vindos, desde que a população, a cidade não escancare as portas. A hora que esse desenvolvimento vem, a hora que essas obras vêm, para tornar inviável o dia a dia e a vida da população, elas passam a não ser bem-vindas. Claro. Então, o que a população, o que a administração tem que ter é critério, bom senso, para saber até que ponto nós podemos receber essas obras e, mesmo assim, resguardarmos a melhoria da qualidade de vida da população. Claro. As intervenções que estão vindo para Guarujá, principalmente para Vicente Carvalho, na área portuária, são drásticas. Tá? E a nossa previsão como urbanistas é que nos próximos 10 anos vai ficar impossível se ter uma boa convivência harmoniosa em Vicente Carvalho. Porque a gente está falando de Rua Guilherme Guille, é uma rua praticamente, é uma rua residencial, né? É uma rua residencial. Isso, né? Ela está destinada na atual revisão como via de transporte de carga. Vai ligar toda a área portuária daqui vai cruzar 14 bis e vai ligar com o futuro aeroporto, que a gente também está aguardando há não sei quantos anos. Certo. O Cláudio, você observa também no teu relatório, que estou logicamente falando porque o Cláudio me encaminhou antes para poder dar uma lida, a gente traçar algumas metas na entrevista. A questão do lixo, a questão de destinação final do lixo, né? A cidade para de pensar, de se preocupar em aterrar o próprio lixo e eterniza o aluguel de uma área em Santos. Perfeitamente, né? Um dos itens proibidos no projeto de revisão são várias coisas que são proibidas no município. Um dos itens que a proposta proíbe é a instalação de usinas de compostagem. Né, que seria o reaproveitamento do lixo orgânico. Certo. E um outro item que diz, logo no cabeçalho, é que a área do aterro sanitário de Morrinhos, né, que atualmente não está sendo utilizado, né, deixa de ser de zona de interesse público. A partir do momento que deixa de ser de interesse público e nós não podemos ter usinas de compostagem, isso é condenar o município
a continuar a fazer o que está fazendo nos últimos 10 anos. Pegar todo o lixo coletado na cidade e transportar para o Sítio das Neves. Esse custo, né, sem correção, nós já gastamos de novembro de 2004 até agora mais de 70 milhões simplesmente para pegar o lixo que nós produzimos, colocar em carretas e levarmos para o Sítio das Neves e lá pagarmos o aluguel para destinar o lixo lá. Agora você vê, quando se fala em falta de creche, falta de escola, falta de hospital, você imagine 70 milhões nos últimos anos. Isso dá um custo, em média, de cerca de 9 milhões por ano. Certo. Que nós gastamos para pegar o nosso lixo e levar para lá, sendo que nós temos um aterro sanitário aqui que poderia ser melhor aproveitado e recuperado. Logicamente que transportar até o Sítio das Neves é mais custoso do que transportar até o sítio, até atrás do morrinho ali onde é o aterro mesmo porque lá se paga a locação para você destinar o lixo. Paga a locação. Agora, é em torno de 1 milhão, acredito que seja em torno de 1 milhão por mês que se gasta com isso. O nosso aterro não foi condenado pelos órgãos ambientais? Olha, houve um desmoronamento que foi em 2004, em novembro, foi nos últimos meses da administração do Mauricinho. Né? E as causas desse desmoronamento e as responsabilidades elas estão sendo aferidas até hoje. Né? Na verdade, foi, segundo o laudo técnico, foi má operacionalização e má fiscalização do aterro. E isso condenou a cidade a ficar dependente do Sítio das Neves. Dá para resolver o problema do desmoronamento? Com certeza que dá para resolver. E resolver e desobstruir essa exatamente, para que nós possamos, é evidente que pela a nova Lei Federal de Recursos Sólidos, nós temos que dar um destino, nós temos que reciclar o lixo, aproveitar o lixo, o que não for aproveitável, incinerador. O último passo é você enterrar o lixo, quer dizer, não é uma solução ecologicamente aproveitável. Tá? Mas o que você não pode é ficar gastando 1 milhão por mês para levar o lixo para outra cidade. Agora, se a área do aterro deixa de ser uma zona de interesse público e, ao mesmo tempo, é por isso que você denomina as mudanças de Kinder Ovo, de surpresinha. Ao mesmo tempo, se proíbe a instalação de usinas de compostagem, quer dizer, em outras palavras, uma linha está casando com a outra. Exatamente. Está definitivamente encerrado a questão do aterro sanitário. Do aterro sanitário. E nós vamos continuar gastando, eu acredito que hoje, na faixa de 1 milhão mensal. Tá, e uma mudança, pelo menos não deixar de ser zona de interesse público, vamos dizer assim. Porque aí, se deixar de ser zona de interesse público, vai passar a continuar a ser dos particulares. Se é dos particulares, vão dar um outro destino. Amanhã, quem sabe, a cidade consiga chegar a um ponto de... Eu estou falando em custo em média de 1 milhão mês. Você imagine o que representa isso em termos de prejuízo aos cofres públicos. Claro. Bom, o mais importante seria tentar resolver o problema de casa antes de ficar alugando o terreno do vizinho. Né? Exatamente. Quando a gente vê, eu vi até, nem me lembro, uma proposta aqui na Câmara para se fazer uma lei para se estipular o horário de coleta de lixo nas ruas. E o morador que colocar o lixo fora do horário vai ser penalizado. Eu acho que a coisa é mais embaixo, nós temos que discutir para onde está indo o nosso lixo todo. O morador já é penalizado, tá, em ter que pagar no imposto um custo para o lixo para levar para outra cidade. Você não vai penalizar o morador porque ele não põe o lixo no horário. A coisa está mais embaixo. Por que não se analisa, não se estuda essa questão da desativação do aterro sanitário, do que se tentar impingir uma nova lei, uma nova punição em cima do morador, que na verdade nós todos somos vítimas. Claro, não, só para esclarecer, o projeto até do vereador Gilberto Bez explicou aqui do programa Ação de Cidade, de que haja mais conversa, né, entre a empresa que recolhe lixo e os prédios e os moradores em si. Né? Eu acabei até perguntando para ele se a lei era punitiva, o projeto era punitivo, e ele falou que sim, que previa a punição do morador. Né? Mas se ele quiser, a gente está disposto a orientá-lo de forma... Claro. Né, Mas o que você falou é importante, né? É importante saber como é a coleta de lixo, para onde é. Isso é também tão importante ou mais, né? A questão de falta de creche na cidade, aí são quase 12 milhões de anos gastos para levar o lixo. É o que está faltando exatamente para investimento principalmente na área de educação, creches e na área de saúde. Já se escreveu e se disse algumas vezes que a cidade que não consegue cuidar do seu próprio lixo dificilmente vai conseguir cuidar dos seus outros problemas. Né? E é o que está ocorrendo aqui. Na questão da altura dos prédios, eu queria voltar a esse assunto da altura dos prédios. As autoridades podem alegar assim, que na medida em que estão ampliando o gabarito, ou seja, ampliando a capacidade de determinado bairro receber o prédio que não podia ter mais de 5 andares, 3 andares, agora vai poder 10, 20.
Não seria uma forma de tentar amenizar o déficit habitacional? Não seria isso? Querendo fazer o papel do advogado aí. Amenizar o déficit habitacional. Já foi criada a lei de ZEIS, com mais de 50 áreas. Certo. E tem algumas áreas que foi classificada como ZEIS, que é para projeto habitacional, mas você pode fazer 10 andares. Certo. Dificilmente você vai ver a população de baixa renda morando num prédio de 10 andares. Tá? Então tem uma incoerência entre você criar uma zona como ZEIS, para prédios de 2, 3, e tu agora querer subir e ir para 10 andares. Não venham com essa desculpa que não vai colar. Não, todos os projetos habitacionais é térreo mais 3, até para evitar o elevador, que acima de 4 você tem elevador, acima de 3. Mas não térreo mais 10 para uso habitacional, realmente não conheço nada na história. Certo. Bom, de qualquer maneira, fica aí o alerta, né? O arquiteto e urbanista Cláudio Rodrigues, que, como eu falei, atua desde 1979 na cidade, conhece Guarujá com a palma da mão, com poucos, até pela sua atividade técnica, né? Fez aí um estudo, um amplo estudo sobre o projeto, o pré-projeto que a administração já possui para a revisão do plano diretor, e há algumas premissas, aí, algumas audiências públicas previstas, ainda há alguns instrumentos de discussão, né, Cláudio? E esperar agora que a sociedade consiga participar, principalmente por intermédio da Associação de Engenheiros e Arquitetos, né, Cláudio? A associação pretende também levantar essa discussão ainda em paralelo ao poder público? Olha, eu não sei, o presidente, né, que é o engenheiro Lealdino, né, que nos convidou para participar do grupo de trabalho, acho que poderia esclarecer melhor. Como eu percebi que o relatório da associação tinha linhas que eu não concordava, eu optei por fazer o meu próprio relatório. E conversei com alguns amigos, fiz o relatório, mas tem alguns amigos que têm o mesmo tempo que eu de casa, que concordam com o nosso parecer. Agora eu duvido, sinceramente eu duvido, né, que a prefeita ela tenha conhecimento e alguém tenha esclarecido para ela o que tem dentro disso aqui. Tá? Ela tem um conhecimento político, é formada em química, certo? E isso aqui, isso aqui é uma alquimia, isso aqui. Isso aqui é uma alquimia. Tá? Eu acho que a hora que ela tiver conhecimento das graves consequências que esse plano vai causar, os impactos negativos para a população que eu digo, população que mora na cidade como nós, entendeu? Ela não irá concordar. Eu não sei de que maneira que isso foi colocado para ela, mas eu duvido que ela concordaria com o que tem aqui dentro. Ô Cláudio, rapidamente, se for possível, o cidadão comum, assim, que tem um terreno de 10 metros também, sofre um impacto também com essa proposta de mudança, né? Olha, é tão incrível que tem várias zonas aqui, um trecho grande do Parque Estuário, Santa Rosa, Vila Lígia, Helena Maria, que quem tem um lote de 10 para fazer uma casa vai ter que deixar 3 metros de cada lado de recuo. 3 de cada lado? 3, dá 6. Quer dizer, vai dar uma casa com 4, você não consegue construir. Então, para você ver que, do mesma maneira que se preocuparam em elevar o gabarito, em fazer 10 andares, 20 andares, 25 andares, não tiveram a mesma preocupação com o quê? Com um morador, aquele uma pessoa simples que tem um terreno... Que o dia a dia da cidade, você sabe, são as casas sobrepostas, os sobrados geminados, isso que movimenta a economia do dia a dia da cidade, no setor da construção civil. Quem tem um lote de 10 é 3 metros de cada lado, acabou, não constrói, quer dizer, inviabiliza os lotes de 10, só viabiliza os grandes empreendimentos. Bom, fica aí o alerta então para você, telespectador de Guarujá e do distrito de Vicente Carvalho, acompanhar essa discussão que vai ser intensa aí nos próximos meses da revisão do plano diretor. Cláudio, eu queria te agradecer imensamente pela presença. Eu acho que esse assunto vai merecer uma ampla discussão. O engenheiro Duíno VR Fernandes, como vice-prefeito, e outras autoridades da prefeitura alguns já se dispõem a debater esse assunto, e queria poder contar com a sua participação para a gente poder esclarecer esse assunto o melhor possível e deixar um espaço para você dar uma boa noite para o telespectador. Tá, obrigado, Valdir, obrigado aos telespectadores. E o que eu tenho como lamentar disso aqui é que são pessoas que, como eu, né, nós montamos Institutos de Arquitetos do Brasil, nós estamos há 30 anos brigando pelas coisas boas da cidade, pelo melhor aproveitamento, melhor qualidade de vida, né? Na hora de participar, de fazer aquilo, porque isso aqui, Valdir, o plano diretor é o beabá do arquiteto, entendeu? O nosso espírito principal é construir um plano diretor, ordenar o urbanismo da cidade, criar as diretrizes para melhorar a qualidade de vida da população, e foi esquecido, infelizmente, por pessoas que, como eu, tinham tudo para fazer a coisa boa. Na hora que tiveram a chance de fazer, fizeram um Kinder Ovo, felizmente. Tá
Tá certo. E vem escrito meninos aqui no primeiro... Meninos ou meninas, né? É. Sugestivamente. Bom, agradecer o Cláudio Rodrigues, agradecer a você pela paciência, pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.